eu selecionei 5 músicas internacionais que parecem só emocionais quando você escuta, mas que na prática mostram exatamente como funcionam os padrões da constelação familiar. E provavelmente você já ouviu algumas delas, sem perceber o que realmente estava sendo dito ali. Porque o que essas músicas mostram não é só amor, perda ou saudade. Elas mostram vínculo, mostram relações que marcam, histórias que não terminam e sentimentos que continuam se repetindo, mesmo quando as pessoas mudam. E eu organizei essa lista de um jeito que cada música vai aprofundando um nível diferente, até chegar na última, que é o tipo de música que quando você entende, você não consegue mais ouvir da mesma forma. Você começa a perceber coisas que estavam ali o tempo inteiro, mas que passaram desapercebidas. Antes da gente entrar na primeira, deixa eu te dar um ponto importante. Na constelação familiar, a gente entende que muitas das dores que você sente hoje não começaram em você. Elas vêm de vínculos, de relações importantes, principalmente dentro da família, que deixam marcas. E essas marcas não ficam só na memória. Elas influenciam a forma como você sente, como você reage e até as escolhas que você faz. E é por isso que algumas músicas mexem tanto. Não é só porque a letra é bonita, porque de alguma forma ela toca em algo que já existe dentro de você. E quando você começa a ouvir com esse olhar, você percebe que não é só uma música, é uma história. E muitas vezes uma história que se conecta com a sua. Agora eu quero te mostrar a primeira. Essa primeira música é uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo uma das mais profundas quando você olha com atenção. Em Let Her Go, do Passenger, a mensagem parece simples. Você só dá valor quando perde. Mas quando você aprofunda um pouco, não é só sobre isso. A música fala de ausência, de perceber o valor só depois que algo ou alguém não está mais ali. E isso dentro da constelação tem um peso muito grande, porque muitas vezes a gente aprende a lidar com o vínculo através da falta, não da presença, como se só fosse possível sentir o outro quando já perdeu. Isso cria um padrão. Relacionamentos onde a pessoa se conecta, mas não sustenta. Histórias que só ganham valor. É uma sensação constante de que sempre falta alguma coisa. Agora pensa, quantas vezes algo só se tornou importante depois que você perdeu? Ou quantas vezes você percebeu que não aproveitou enquanto ainda estava ali? Essa música toca porque ela não fala só de uma situação. Ela ativa uma experiência, a experiência de ausência. E muitas vezes essa sensação não começou ali, ela já existia e só encontrou mais uma forma de aparecer. Mas agora que você percebe isso, próxima música vai trazer algo ainda mais direto. Porque aqui a gente falou de ausência, agora a gente vai falar de origem. Agora essa próxima música é mais direta. Ela não sugere, ela fala. Em Because of You, da Kelly Clarkson, você vê alguém descrevendo exatamente como a relação com os pais impactou tudo que veio depois. E aqui não tem metáfora, é claro. Por sua causa, eu não sei confiar. Por sua causa, eu tenho medo de me machucar. Ela está mostrando que aquilo que foi vivido lá atrás não ficou no passado. Continua influenciando a forma como ela se relaciona, sente e reage. E isso é um dos pontos centrais da constelação. Que experiências emocionais fortes, principalmente dentro da família, não terminam quando o momento passa. Elas continuam atuando. Às vezes como proteção, às vezes como medo, às vezes como uma forma de evitar sentir de novo, mas ao mesmo tempo acabam limitando a forma como a pessoa vive hoje. Agora traz isso para você. Quantas vezes você evitou algo, não porque não queria, mas porque em algum nível já aprendeu que aquilo poderia doer? Ou quantas vezes você percebeu que reage de forma mais intensa do que a situação pede? E depois não entende por quê. Essa música é forte porque ela não fala de algo distante, ela fala de origem. E como aquilo que foi vivido dentro da família continua se manifestando, mesmo quando a história já passou. E agora que isso ficou claro, a próxima música muda de novo ponto de vista. Porque nem sempre a dor aparece como medo. Às vezes, ela aparece como uma
tentativa de salvar. Agora, essa próxima música traz um padrão que muita gente vive, mas quase não percebe. Em Fix You, da banda Coldplay, a ideia parece bonita. Ajudar alguém, cuidar, estar presente. Mas quando você olha com mais profundidade, não é só sobre isso. A música fala de alguém tentando consertar o outro, tentar aliviar a dor do outro, tentar fazer o outro ficar bem, mesmo quando isso custa a própria entrega. E isso, dentro da constelação, é um padrão muito comum, principalmente quando, em algum momento da vida, a pessoa assumiu um lugar que não era dela. Às vezes tentando cuidar de um dos pais, às vezes tentando equilibrar algo dentro da família, às vezes sentindo que precisava resolver aquilo que estava desorganizado e sem perceber, isso continua. Relacionamentos onde você se doa demais, situações onde você assume responsabilidades que não são suas e uma sensação constante de que precisa fazer algo para que tudo fique bem. Mas tem um ponto importante aqui: nem tudo pode ser consertado por você, e quando você tenta ocupar esse lugar, você acaba se afastando do seu. Agora pensa, quantas vezes você tentou ajudar, mas saiu mais cansado do que entrou, ou sentiu que estava carregando algo que no fundo não era seu. Essa música toca porque ela ativa exatamente isso, a intenção de cuidar, misturada com o peso de carregar. E agora que você percebe esse padrão, a próxima música vai mostrar o que acontece quando isso se intensifica. Essa próxima música mostra um padrão mais intenso. Em Elastic Heart, da Cia, o que aparece não é só dor, é repetição. Um vínculo que machuca, mas que mesmo assim continua. A música fala de alguém que tenta sair, mas volta, que se machuca, mas permanece. Isso não é falta de força, é vínculo, porque na visão sistêmica, quando existe uma ligação emocional muito forte, principalmente quando essa ligação tem raiz lá atrás, romper não é simples. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está repetindo. Ela sente, mas não entende. Relacionamentos que começam bem, mas sempre acabam no mesmo lugar. Situações que parecem diferentes, mas geram o mesmo tipo de dor. E uma sensação de estar preso, mesmo quando racionalmente sabe que poderia sair. Agora pensa, quantas vezes você já tentou se afastar de algo, mas acabou voltando? Ou percebeu que estava vivendo uma história muito parecida com outras que já tinham vivido antes? Essa música é forte, porque ela não fala só de sofrimento. Ela mostra a dificuldade de romper. E muitas vezes isso tem relação com algo que vem antes, com vínculos que foram criados lá atrás e que continuam atuando. Mas agora a gente chega no último nível, porque até aqui a gente falou de ausência, origem, comportamento e repetição. Agora a gente vai falar de algo que fecha tudo isso. E agora a última música. E essa aqui não deixa espaço para interpretação. Em Cats in the Cradle, do Harry Chapin, a história é simples, mas muito forte. Um pai que está sempre ocupado, sempre sem tempo, sempre adiando a presença, e um filho que cresce aprendendo exatamente isso. No começo parece só uma fase, depois parece rotina. E quando o pai percebe, já passou. O filho cresceu e agora é ele que não tem tempo. E aqui está o ponto central. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que foi aprendido, porque na visão sistêmica a gente não aprende só pelo que nos dizem, a gente aprende pelo que vive, pelo que vê, pelo que sente e muitas vezes sem perceber. A gente repete, não porque quer, mas porque aquilo se tornou familiar. Agora, olha como isso conecta com tudo que a gente viu até aqui. A ausência, a origem, os padrões, a repetição. Tudo isso se fecha aqui, porque o que não é percebido não é interrompido e o que não é interrompido continua. Agora pensa, quantas coisas você aprendeu sem ninguém te ensinar diretamente? Quantas delas você continua repetindo sem perceber? Essa música é forte, porque ela não fala de emoção intensa, ela fala de algo silencioso, que vai acontecendo aos poucos, até que quando você percebe, já virou padrão. E quando você escuta com esse olhar, você entende que não é só sobre pai e filho, é sobre como histórias continuam. Se você percebeu, nenhuma dessas músicas está falando só de amor ou de dor, elas estão mostrando padrões, formas de se relacionar, de reagir, de sentir, que muitas vezes a gente vive sem perceber
perceber de onde vieram. E talvez seja por isso que algumas músicas mexam tanto. Não é só pela melodia, é porque de alguma forma elas tocam em algo que já existe aí dentro de você. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar exatamente esses padrões que a gente começou a ver aqui. E se esse vídeo te trouxe algum insight, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também podem se identificar. Agora me conta uma coisa, qual dessas músicas mais mexeu com você? E o que você percebeu nelas? Ou se tiver alguma outra música que sempre te toca, mas você nunca conseguiu explicar por quê? Comenta aqui, porque muitas vezes a gente começa a entender a própria história observando aquilo que mais nos emociona. E se você quiser, ouve essas músicas de novo, mas agora com outro olhar. Um super beijo!